O tema dessa noite é abra mão. Se você puder, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus capítulo 19, versículo 16. E acompanhe comigo. Se você não tem Bíblia, acompanhe no telão. Se você tem Bíblia no seu celular, você fique à vontade. E se você tem Bíblia impressa, também abra e pode acompanhar junto com a gente. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor está presente aqui. A Tua presença, ela é real, a Tua presença é verdadeira. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Nós não queremos sair daqui nessa noite conhecendo mais uma história. Nós queremos sair daqui, meu Deus, tendo a revelação da Tua palavra. Nós precisamos compreender e entender tudo que o Senhor tem para a gente. Fala conosco, Senhor. Ministra em cada coração. Nos transforma em novas pessoas, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém e amém. Queridos, a Bíblia diz assim que existe um jovem que chega a Jesus e faz uma pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E é uma pergunta muito importante, é uma pergunta relevante, que foi feita há mais de 2000 anos, mas porém ela é muito atual. E deveria ser uma pergunta ou uma preocupação que todos nós deveríamos ter. Sabe por quê? A gente se preocupa demais com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, com o carro que precisamos comprar, com o emprego que precisamos ter, com a ampliação da nossa empresa, com um cargo melhor. Nós nos preocupamos com muitas coisas, mas às vezes nós não nos preocupamos com uma das coisas que mais importa na nossa vida, que é a vida eterna. Sabe por quê? Se você morrer hoje, tudo que você conquistou, fica tudo. Não vai nada com você. Eu não sei se você gosta um pouquinho de história, mas eu gosto de história. E às vezes eu assisto alguns vídeos, e esses tempos atrás eu assisti um sobre o Egito, contando a história de faraós, que eram muito poderosos, tinham governo, domínio, e eles tinham um costume: ser enterrado com toda a sua riqueza, porque eles acreditavam que voltariam, e aquilo que era deles, continuariam sendo deles. Pois bem, passou-se muitos anos,
O que aconteceu com as riquezas dos faraós? A sua grande maioria foi saqueada e vendida. Sabe o que isso nos ensina? Que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, nós não levaremos nada, vai ficar tudo. Se Jesus não voltar, todos aqui têm um prazo de validade. Ontem nós surpreendemos com uma notícia, ela é muito conhecida no meio evangélico, pela sua relevância. A bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira, que é presidente das Assembleias de Deus do Brás, com um infarto fulminante aos 52 anos de idade, morreu. Você entende que nós temos um prazo de validade? Sabe qual foi a última postagem dela? Fevereiro será um mês de bênçãos. Uma das suas últimas postagens na sua timeline estava escrito assim: a vida é um sopro, valorize a vida, aproveite cada oportunidade, seja intenso no que faz. E no story, uma das últimas postagens: fevereiro será um mês de bênção. Sabe o que isso me ensina? Que tem coisas na nossa vida que a gente não sabe quando é o nosso dia, a gente não sabe quando é a nossa hora. E o apóstolo Paulo diz assim, que nós somos o mais infeliz de todos os homens, se a nossa esperança se limita apenas nessa terra. É uma pergunta que todos nós deveríamos fazer e se preocupar com a nossa salvação. Para onde vai a nossa alma? O principal objetivo de você estar aqui, o primeiro, deveria a preocupação da sua alma. Posso ouvir um amém? Só que hoje em dia, às vezes a gente inverte. A gente quer estar com Jesus só pelo que Ele pode fazer nesta terra. Existem promessas, sim, de Deus sobre a nossa vida nessa terra. Tem promessas de prosperidade, tem promessas de saúde, tem promessas de restauração. Existem promessas sobre todas as áreas da nossa vida. Mas eu creio que a principal, ou o principal motivo que Jesus veio a essa terra, sabe o que é? Dar vida eterna para a gente. Nós estávamos condenados. E esse jovem, ele chega a Jesus e ele faz uma pergunta muito inteligente com uma colocação errada. Ele fala: Jesus, o que eu preciso fazer de bom para ter a vida eterna? Aí Jesus, ele pega e responde assim: por que você está me fazendo essa pergunta? Bom só tem um, que é Deus. E ele diz: se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E ele diz: os mandamentos, qual deles? Vamos lá: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o próximo como a você mesmo. Aqui a gente entende uma coisa. Tem duas lições que nós entendemos nesse texto. A primeira coisa: a vida eterna você não compra ela. A vida eterna você não adquire ela pelo tanto que você trabalha para Deus. Olha, eu estou trabalhando demais para Deus, não estou faltando uma escala. Pastor, estou todo domingo na igreja. Se Jesus voltar, se eu morrer, está garantido lá no céu o meu lugar. Por quê? Porque eu não falto um domingo. Pastor, eu estou até melhor agora. Eu não falto de quarta e eu não falto de domingo. E agora estou pensando em ser um voluntário. Então, o meu lugar no céu está garantido. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender isso. Salvação não se compra com obras.
Salvação é pela graça. Salvação, você é salvo pelo favor que Jesus fez na cruz por nós. Mas para eu manter a minha salvação, eu aceitei Jesus. Aí a partir desse momento, eu preciso viver princípios. Ouça o que eu vou te dizer, que isso é importante. A maneira como você vive nessa terra, gabarita você a viver a eternidade no céu. Eu preciso que você fale isso para alguém perto de você. Fale assim: a maneira como você vive nesta terra, gabarita você a viver a eternidade no céu. Estou surpreendido. Teve uns glória a Deus e uns aleluia aí. E aí Jesus começa falando: você quer viver a eternidade com Deus? Então, primeira coisa, não assassine, não mate ninguém. E ele diz outra coisa: não adultere. Você tem mulher, ame a sua mulher. Você tem homem, ame o seu homem. Preste atenção uma coisa, homem, você que é casado. Homem casado, filho, homem casado. Vou te dar uma dica. Existe um negócio chamado Instagram. Sabe quem que você tem que seguir lá? Outro homem. Ah, mas eu sigo uma mulher aqui, é minha mãe, minha irmã, alguém e tal. Ok. Mas tem a menininha do biquíni. Tem a outra da marquinha. Tem a outra que desfila. Tem a outra que faz a pose. E aí, filho, você fica olhando. Aí você comenta, coraçãozinho. Homem casado não comenta em coisa de mulher. Homem casado entende sua postura. Você tem suas limitações. Sabe por quê, querido? Porque você é carne. E carne você não brinca. Com o diabo você resiste. Com a carne você mata. Porque carne você não consegue vencer. E você está lá. Uhul! Beijinho. Emojizinho de coraçãozinho no olho. A mulher está lá seguindo o bombadão, o trincado. E lá, aí olha para o sofá, olha para o celular, olha para o sofá, olha para o celular. Você está entendendo? A Bíblia diz que só de olharmos, a gente adultera. Então vigia o que você olha. Eu quero viver com Jesus a eternidade. Você quer viver com Jesus a eternidade? Então entenda uma coisa, não adultere. Seja fiel. Honre, sabe, a pessoa que está do seu lado. Esteja hombridade na cara. Sabendo que você vai machucar alguém, que você vai dar um mau testemunho. Homem casado, mulher casada, evita, meu filho. Se teu marido fica abraçando mulher por aí, vou te dar uma dica, esposa. Pega um celular velho,
anda no bolso, você manda na cabeça, toma jeito, toma rumo. Você está entendendo, querido? É assim, paz, irmão, paz, irmão. Você vai dar um abraço, vigia, dá um abraço de lado. Mas o homem vive dando carona para a mulher, e sendo ele casado, a mulher vive dando carona. Irmãos, tem umas coisas que é a política da tua proteção, de você se manter de pé. Tem coisas que a gente precisa, sabe, vigiar na nossa vida, senão a gente pode ter problema, porque carne você não brinca. Então, por exemplo, eu começo a entender que princípios, eles precisam ser vividos, para mim viver uma vida excelente nessa terra, mas também ela me gabarita a viver com Jesus a eternidade. Posso ouvir um amém? Amém. O que a Bíblia diz? Não, olha só, o texto: não assassine, não adultere, não furte. O que é teu, o que não é teu, não é teu. Não coloque a mão no que é teu. Ah, pastor, mas a firma não usa mais. Mas ninguém está vendo, isso aqui não presta mais, isso aqui não. O que é teu, é teu. O que não é teu, não é teu. Não dê falso testemunho. Quer dizer, gente, você sabe por que muita gente peca demais às vezes? Peca pela língua, que não cabe dentro da boca. A língua, ela é tão grande que estou tentando ser cordial. O assunto na sua casa é o quê? Vida dos outros. É falando mal do irmão que serve na outra área. É do que trabalha com você. O assunto da sua casa é vida dos outros. Segure a tua língua, sabe por quê? Porque você pode pecar numa coisa, começar a levantar falso testemunho de pessoas. Você já ouviu aquele ditado que quem fala demais dá bom dia a cavalo? Está falando demais. Então segure a tua língua. Segure o que sai da sua boca. E ele continua dizendo: honre teu pai e a sua mãe. Honre o teu pai e a sua mãe. Independente se o teu pai é o melhor pai. Independente se sua mãe é a melhor mãe. O que cabe a gente é honrar. E ele finaliza dizendo: ame o seu próximo como a você mesmo. Ame. O que você não quer para você, você não vai fazer para os outros. Ame o outro. Ame muito. Queira ver a pessoa bem, quanto você deseja se ver bem. Porque quando a gente faz isso, a gente vai deixar de ferir muita gente. E isso nos gabarita a viver com Ele a eternidade. Então, existem princípios que me gabarita a viver a eternidade. Só que aqui chega num ponto, oh meu Deus, como que eu gosto desse versículo. Eu não sei você, mas tem algumas coisas que pega. Aí, Jesus respondeu tudo isso, né? E ele faz uma pergunta. Tem pergunta que a gente só faz se a gente está preparado para ouvir a resposta, certo? É mais ou menos aquela conversa assim, você chega para sua esposa e fala: bem, eu quero ajustar os ponteiros com você. Me fala tudo, esposa. O que você acha que eu preciso melhorar? Você já teve essa coragem na sua vida? Já ou não? Mulher, você já chegou no teu marido e falou assim: bem, fala tudo que você acha que eu preciso melhorar aqui. Eu quero ser uma mulher. Você está tocada pelo Espírito Santo, né? Você saiu do culto, Deus falou, Deus mexeu. E aí você quer se tornar uma pessoa melhor. Você chega no marido e fala: amor, Deus falou tanto comigo hoje. O que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor? Aí vem ele: espera aí, senta aí, que de pé você vai cansar.
Se você faz uma pergunta dessa, você tem que estar preparado para ouvir a resposta. Olha a pergunta que esse jovem fez para Jesus. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Você sabe o que eu aprendo uma coisa? Senta na cadeira e segura, porque agora vem. A maior característica de um hipócrita é sempre falar que está tudo bem com ele. Só que Jesus é especialista em quebrar nossas pernas. Jesus é especialista em ir no mais fundo da gente, do nosso coração, e revelar o que tem lá dentro. Eu já conheci alguns homens de Deus, homens que Deus estava usando. E você conversava, você sentia a arrogância, a prepotência. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas escondiam pecados horríveis. Você sabe de uma coisa, querido? Toda vez que você conversar com alguém e você perceber na pessoa: não, está tudo bem, está tudo maravilhoso, olha, a minha vida é uma bênção, olha, glória a Deus, aleluia, oh Jesus, olha, estou no manto, estou na glória, eu estou voando, olha, maravilhoso a minha vida. Abre os teus olhos, porque você pode estar diante de alguém que é um santarrão, e na verdade está escondendo muita coisa. Você sabe por quê? Não tem um ser vivo nessa terra que não luta todos os dias para vencer a sua carne e vencer o pecado. Luta, sabe, para esmagar as suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Todo dia nós lutamos. Todo dia nós matamos, esmurramos a nossa carne. Esse jovem rico, ele chega diante de Jesus e fala assim: é tudo isso que precisa ser feito? Eu já faço. Comigo, ó, maravilha, está tudo perfeito. E ele faz uma pergunta ousada. Não é errada não, é uma pergunta ousada, que eu acho que todos nós deveríamos fazer. O que me falta ainda? O que me falta? O que está faltando em mim? E Jesus vem e diz: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. É mais ou menos assim. Até então você estava falando comigo de vida eterna, e eu te falei os critérios. Agora, se você quer viver próximo de mim, se você quer se tornar um seguidor, esteja preparado para abrir mão de coisas na sua vida. Porque não tem ninguém que se aproxime de Jesus e não tenha que abrir mão de algo. Nós precisamos estar preparados para abrir mão de algumas coisas. O Senhor, Ele é especialista nisso, em sondar o nosso coração e ir mais fundo, lá dentro do nosso coração. Ele vai e toca lá no mais fundo, em altares que nós levantamos, em paixões que nós temos, em coisas que nós guardamos com a gente. Só que se a gente não tem a capacidade de virar para Jesus e falar: o que está faltando em mim, com sinceridade, para que Ele toque e Ele mude a nossa vida, pode acontecer com a gente como aconteceu com o jovem rico. O jovem rico, ele ouve e fica triste e se afasta. Toda vez que a tua fraqueza for confrontada, você vai ficar triste e se afastar. Eu vou repetir isso porque você precisa entender. Toda vez que a tua fraqueza, toda vez que os altares do seu coração for confrontado, você vai ficar triste e se afastar. O problema dele foi o dinheiro, como talvez pode ser o problema de muitos. Na hora que Jesus fala das riquezas dele,
é tipo assim: por que eu fui perguntar? Por que eu fui querer saber o que me faltava? Aí Jesus vai e fala: as tuas riquezas vende. Porque esse era o problema. Ter dinheiro não é o problema. Você vai entender muito claro esse próximo tópico que eu quero falar. Ter dinheiro não é o problema é o dinheiro te dominar. No caso dele, era o dinheiro. E no caso de alguns, pode ser o dinheiro. Você quer ver quando te confronta? Às vezes fala assim: ai, o dízimo, a hora do dízimo, a hora da oferta. Para alguns irmãos parece que está colocando no matadouro, porque a pessoa não entendeu nada. Você gosta de ver treta na internet ou não? Você já viu uns vídeos de polêmica, treta na internet? Quem já viu? Não é possível que você nunca viu. Você viu uma polêmica, eu não sei o ser, mas eu sou curioso, eu vou lá ver o comentário. Eu arrasto, deixa eu ver o que está rolando aí. Aí ela fica de longe assim, só me observando, eu me mato com os comentários. Vocês já viram uma treta? O cara, um cara bem respaldado, falando, ensinando sobre dízimo, o princípio e não sei o que e tal. Aí um vem lá e fala: esse negócio aí, esse negócio de dízimo, quem falou que é 10%? Eu falei: meu Deus, a pessoa está comentando um negócio que ela nem estudou, ela nem sabe que o próprio significado da palavra dízimo quer dizer 10ª parte. Eu falei: gente, olha o nível da pessoa, ela está falando algo que ela nem sabe. Mas você sabe o que eu entendo quando uma pessoa expressa assim? Tocou na ferida. Porque só tem um antídoto contra mamon: generosidade. Se você quer matar mamon, seja generoso. É assim que se mata mamon. No caso dele, Jesus toca na ferida e ele fica triste e vai embora. Em outros casos, sabe o que é? A nossa rotina. Você não consegue dar um passo mais na direção de Jesus porque você não abre mão da sua rotina. Você não abre mão da academia, você não abre mão do rolê, você não abre mão do passeio, você não abre mão do futebol, você não abre mão de nada para ter um relacionamento mais sério com Jesus, porque tocou na tua ferida. E quando toca na ferida, tirou a minha liberdade. Isso é demais para mim. É que você não está entendendo nada. É que para ser seguidor você vai ter que abrir mão. Sempre vai te custar alguma coisa, sempre vai mexer com você. Jesus está querendo um relacionamento sério com muita gente, mas tem muita gente que não está disposto a abrir mão nada, nenhuma concessão para ter Ele. Quer estar no lugar mais alto, mas não quer abrir mão de nada. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: toda vez que fomos confrontados pela verdade, toda vez que fomos confrontados nas nossas paixões, vai doer na gente. Nunca vai ser simples, vai doer, vai mexer. Porque paixões que nós temos, altares que temos, quando eles são tocados, nos desconcertam. E o Senhor tem muitas vezes feito isso com a gente, e a gente não tem entendido. Um dia o Senhor não queria o Isaac, o Senhor queria o coração de Abraão. Abraão, eu te dei Isaac, você não podia ter filhos, você já era de idade, a sua esposa era estéril, eu te dei um filho. Agora eu digo para você, Abraão, sacrifique Isaac para mim. O Senhor queria Isaac morto? Não, o Senhor queria o coração de Abraão. Eu quero ser o primeiro no teu coração. Não pode ter outros altares aí, Abraão. Eu sou teu amigo íntimo, eu sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que te tirei da tua parentela, da casa do teu pai, e estou te dando um destino, te direcionando para uma nova terra. Eu estou te direcionando para um lugar novo, Abraão. Mas você tem que entender, Abraão, no teu coração não pode ter altares. No teu coração eu tenho que ser o primeiro. Quando Deus faz isso, é porque Ele quer ser o primeiro na nossa vida. E Jesus, Ele confronta a paixão daquele jovem rico. Se você quer ser salvo, tudo bem, cumpra os princípios e está tudo ok. Mas agora, se você quer me seguir,
Se você quer ser meu seguidor, então você tem que abrir mão. Você tem uma escolha. Jesus falou para uma multidão. Ele tinha 70 discípulos. E ele tinha 12 apóstolos. E ele tinha 3 mais próximos. Qual lugar você quer estar? Qual lugar você tem sentido ele te chamar? Você quer fazer parte de uma multidão? Ok. Se você seguir princípios, você será salvo. E está tudo ok. Mas agora, se você quer ser um seguidor, se você quer ser um discípulo, se você quer ser aquele que anda com Jesus de perto, aquele que tem relacionamento, que tem intimidade, vai te custar algumas coisas. Eu me recordo, as pessoas que me conhecem, elas sabem disso que eu vou falar. Todo mundo sabe que eu sou, assim, um amante de futebol. Já dei show algumas vezes aí. Dei aula outras. Mas eu desde os meus 11, 12 anos estive envolvido com futebol. Eu vou te confessar uma coisa aqui. Quando eu me tornei pastor, uma das coisas que eu mais entrei em conflito interno, sabe o que foi? Que eu ia passar a pregar de domingo. E 4 horas da tarde eu ia ter que estar preparando palavra em vez de estar assistindo o jogo. Isso que eu estou te falando, para alguns parece uma besteira muito grande. Tipo assim, pastor, jogo? Você não gosta. Agora, pergunta para os guerreiros fanáticos aí. Tem um guerreiro fanático perto de si? Eu sei que tem uns para aí. Tinha um que veio até com a faixinha do Memphis outro dia. Eu falei, meu Deus. Gente, quando é paixão, é um negócio de doido. Aí eu virei pastor. Aí eu tinha que pregar no domingo. Aí eu lá preparando a palavra no escritório e a TV ligada na sala. Eu ia lá, 0-0 ainda. Jesus, fala comigo, Jesus. Eu não estou conseguindo me concentrar. Aí eu ia lá, voltava. Aí de repente a TV estava ligada. Gol! Jesus falando comigo, eu preparava uma mensagem, eu abandonava para ir ver aquilo. Aí dava uma raiva, ainda quando eu era de São Paulo, eu tomava gol. Meu Deus do céu, que nervoso. Aí eu já desligava, falava, tá vendo, não vale a pena isso aqui. Não sei o quê. Aí até a próxima semana começar. Porque é paixão. Até que um dia o Senhor falou assim para mim: Rafael, eu quero que você abra mão de assistir jogo. O que eu tenho preparado para você é algo maior. Não era pecado. É pecado assistir jogo? É pecado futebol? Não. Mas eu comecei a entender uma coisa. Que quando você peca, isso é bíblico. Você se torna escravo do pecado. O pecado começa a te dominar. O problema não é o futebol.